O Asa ao apagar das luzes. Lúcio Maranhão vai lá e escora pro fundo das redes. E o Clevânio narrando muito bem, como o Denis falou lá, né? Realmente emocionando aí milhares de torcedores. E foi a euforia. O torcedor alvinegro ontem no Coraci da Mata Fonseca, no Fumeirão, Colosso Fumeirão, indo abaixo, né? E realmente aí nos pênaltis a equipe do Alvinegro vencendo a equipe do CSA, do Azulão do Mutange, detalhando pra gente também, começando aqui com José Oliveira, nosso comentarista, o comentarista moderno que você viu aí ontem nesse jogo, hein, Zé? Olha, Tony, na verdade, o time do Asa ontem entrou no primeiro tempo para assistir o time do CSA jogar e tirando dessa exibição do CSA, como seria o esquema tático do CSA. O Asa observou e nessa observação ele terminou levando um gol. E esse gol acendeu, consequentemente, a mente do técnico Sidney Moraes, que viu um CSA jogando com a linha de 5 jogadores, os 2 zagueiros, os 2 laterais e mais o volante fazendo, consequentemente, o 5º homem nessa armação do meio. E eu disse, olha, o Asa precisa voltar para o segundo tempo, mudando a postura, não só fazendo modificações, tirando alguns jogadores, mas precisava mudar a postura. E o técnico Sidney Moraes, ele alcançou e leu bem, fez uma leitura perfeita do esquema tático do CSA e no segundo tempo, com a entrada já do Michel no lugar do Lázaro, a entrada do Didira no lugar do Everton Heleno, depois entrou o Tchank, entrou o Tito, o Asa foi um outro time. O Asa colocou o time do CSA para jogar dentro do campo do CSA. E amassou esse time do CSA e o técnico Bergantini não conseguiu enxergar a mudança tática do time do Asa. O Asa no segundo tempo foi perfeito. Do primeiro até encontrar o gol aos 48 minutos, só deu o Asa. No segundo tempo foi um jogo de um time só. O Asa atacando, o CSA se defendendo, o Asa empurrando o time do CSA para dentro do seu campo e o CSA não conseguia extrair no esquema tático dele as saídas de bola, então, consequentemente, o time do Asa anulou o time do CSA. E martelou, foi pela insistência, pela persistência, até chegar aos 48 minutos e o Lúcio Maranhão fazer o gol. Aliás, um gol que mexeu com a torcida do Asa. Agora tem que tirar o chapéu para essa torcida do Asa. Foi uma torcida que acreditou, que empurrou, que incentivou o time do Asa e quando fez o gol, aquele estádio tremeu. É por isso que essa torcida é sempre um diferencial. É por isso que o time é chamado Asa Gigante, porque ele se agiganta contra os adversários de melhor qualidade, um adversário mais qualificado, e contra o CSA não foi diferente. O Asa vem fazendo boas apresentações já a partir do jogo contra o Goiás, e ontem foi um teste para mim, um teste diferente. Por quê? Porque se o CSA ontem massacrasse o time do CRB, ficaria frágil, aliás, o time do Asa, ficaria frágil esse time do Asa para a decisão contra a equipe do CRB. Com essa vitória ontem, mesmo sendo nos pênaltis, ou seja, no tempo normal, essa construção de esquema tático, a leitura perfeita de jogo pelo Sidney Moraes, o Asa chega não só para a decisão contra o CSE na próxima quarta-feira, decisão de Copa Alagoas, mas chega principalmente muito ativo, vivo, taticamente, tecnicamente e com autoestima lá em cima. E com seu diferencial lá na arquibancada no próximo sábado aqui, eu não tenho dúvida que o CSA, com o Asa, com essa performance que fez, principalmente no jogo de ontem, ele chega vivo e chega batendo não mais continência para o CRB, dizendo, olha, eu estou aqui, estou no mesmo nível e vou disputar pau a pau, em termos de igualdade com esse CRB, o título do campeonato alagoano. Eu diria que foi uma apresentação perfeita, uma apresentação de gala, mas foi uma apresentação para medir o tamanho tático e técnico do time do Asa para, principalmente, repito, enfrentar o CRB na final. Parabéns ao Asa, parabéns aos jogadores pela entrega, mas os meus parabéns mesmo se eu tivesse um chapéu, eu tiraria o chapéu para esse torcedor do Asa Gigante. O torcedor do Alvinegro Arapraquense marcou presença em bom número ontem no Coraci da Mata Fonseca, fez a festa, fez a sua participação. Clevânio, que você viu aí do Alvinegro ontem e do próprio Didira, cabe nesse time como titular ou não ainda? Olha, veja bem, Tony,
Denis, Alain e o Felipe, e a você que acompanha a gente aqui através da NNFM e o NN Play, eu vou discordar do Zé apenas em 2 pontos na situação da partida perfeita. Eu acho que o Asa não fez uma partida perfeita. O Asa teve 2 momentos no jogo de ontem. Primeiro tempo, o Asa não jogou nada. Tanto é verdade que no intervalo do jogo, o torcedor vaiou o Asa. Saiu xingando a Asa do intervalo, o time desceu pro vestiário. E ultimamente xingado. o Asa tá acontecendo isso. No primeiro tempo não joga nada, né? Não jogou. Então o CSA dominou as ações no primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, depois das alterações, a entrada do Didira, a entrada do próprio Tito, a entrada do Chuck, os jogadores deram uma dinâmica melhor ao jogo. Acho que o técnico Sidney Moraes teve uma visão do que foi o primeiro tempo, chamou esses jogadores para a responsabilidade no intervalo e o time voltou aceso no segundo tempo. Voltou aceso, tanto é que teve mais oportunidades de fazer gol. Ainda no segundo tempo, o CSA teve pelo menos 2 ou 3 oportunidades que foram desperdiçadas. E você sabe, numa decisão, eu disse aqui na semana passada, na sexta-feira, que o jogo não seria fácil para o Asa nem para o CSA. Seria um jogo apertado, seria uma vitória apertada, porque independente se o CSA está mal, o Asa está mal, os dois estão bem, quando jogam, realmente eles jogam tudo que sabem enfim, e vão para tudo ou nada. Então foi isso que aconteceu. No primeiro tempo, para mim, o Asa não entrou em campo. O Asa foi um time, assim, eu diria que não apático, mas abaixo daquilo que a gente esperava, que o torcedor esperava. No segundo tempo, o time reacendeu a chama, enfim, foi pra cima. E aí teve a oportunidade, aos 48 minutos, com a bola do Feijão lançada na área, e o Lúcio Maranhão entra depois do Tito. Tito, inclusive, foi na bola, falhou, o Tito não chegou, não alcançou a bola, ela sobra pro Lúcio Maranhão e ele coloca no canto lá e empata o jogo e vai para aquele êxtase lá. E na decisão por pênaltis, o Asa, na minha opinião, foi mais competente. Os jogadores foram mais competentes nas cobranças de pênaltis. E o CSA, lamentavelmente, o Cedric e o Pará perderam os pênaltis. Diga-se de passagem, não sei se o Denis viu os lances depois, o próprio Felipe, o Alain, enfim, se viram os lances depois do jogo. Mas assim, eu achei que tanto o Cedric quanto o Pará cobraram muito mal os pênaltis. E isso facilitou a defesa, as 2 defesas do goleiro Renan Rinaldi do time do Asa. Se bem que é um baita de um goleiro, é um goleiraço. Mas as cobranças de pênaltis foram muito, muito maus, essas 2 aí, cobradas pelo Cedric e pelo Pará, que deram a oportunidade, essas 2 cobranças, do Renan Rinaldi se agigantar, fazer as 2 defesas, e o Asa teve a competência de marcar os 4 pênaltis e sair pro abraço e vai pra decisão do campeonato, vai pra decisão da Copa Alagoas. Agora, vou te falar uma coisa aqui, viu? Que o Asa, esse jogo de ontem, que sirva de alerta para o Asa, para ele não entrar com o jogo contra o CRB, principalmente na questão do primeiro tempo, com o futebol pequeno, como jogou ontem o primeiro tempo contra o CSA. Porque se jogar dessa forma, vai tomar caixa aqui do CRB. Então tem que ver. Uma situação é você enfrentar um CSA que vem fragilizado e você enfrentar um CRB com jogadores de um nível técnico como tem o time do CRB. Então o Asa precisa ficar alerta nesse sentido e jogar muito mais no jogo contra o CRB. Contra o CSA na quarta-feira, claro, o Asa tem que colocar tudo que sabe para poder vencer o jogo e aí ganhar essa Copa Alagoas também.